grande e gracioso estar aqui, assim como também os que estão, seja pela internet, pelo rádio, também acompanhando esse momento. A eles também a nossa gratidão, o nosso carinho. E vocês, estando aqui nesse período, olhando para São José, guardião da fé, humilde servidor de Deus, vos faz também olhar para a figura de Jesus. E o Evangelho de hoje nos remete à casa de Nazaré, à família de Jesus, aonde ele cresceu e aonde ele se fez homem. Tanto que disseram na comunidade joanina, e João transmitindo isso da comunidade judaica de Jerusalém, ele está aí pregando. Será que reconheceram? Esse nós sabemos de onde é, só faltou dizer que a mãe dele é Maria, o pai dele é José. Não é ele filho do carpinteiro? Não é ele que vive aqui em Nazaré, nasceu ali em Nazaré, nasceu em Belém, viveu em Nazaré, na Judéia? Nós não conhecemos toda a família dele? E assim aparece a figura de Jesus. José, guarda da fé. Como guarda da fé? Como é que nós, comunidade, olhando a nossa comunidade, olhando para São José, pode crescer na questão da guarda da fé? Estamos falando da fé, não é isso? E aí, a fé, alguém já viu a fé? Alguém já viu? Quando fede mais, a gente sabe, né? E quando fede menos, a gente também sabe. Quando tem fé demais, a gente sabe, porque a pessoa consegue passar, superar, ter momentos. Agora, quando tem fé de menos, você também conhece. Acontece qualquer coisa, é angústia, é tristeza, é reclamação, um monte de coisa. Vocês imaginaram, conseguem imaginar as adversidades da casa de Maria e de José? A fé de José e de Maria era uma fé muito grande. Primeiro, conheciam exatamente a palavra de Deus, conheciam exatamente as promessas e as revelações dos profetas, dos juízes, de todo o Antigo Testamento. Por quê? Assumindo a casa, Maria assumindo a casa, José assumindo a paternidade, precisavam conhecer muito e grande e fielmente a palavra. Deveriam ter muita fé. E volto aos exemplos de ter fé a mais e de ter fé a menos. Vocês já foram em velório? Vocês já foram em velório com pessoa assim que rezava, tinha uma vivência legal? A família chorava? Chorava? Desesperava? Chorava, assim? Mas desesperada não. Vocês já foram em velório de gente que não tinha nada de fé? O que acontece lá? Cada revelação bonita, né? Se tirasse aquela pessoa ali e colocasse no pedestal, nem São José era tão santo quanto aquele que não tinha fé. Vou contar para vocês um fato, estou bem longe de casa, aqui eu posso contar para vocês. É porque acontece só lá na minha comunidade. Dia 28 de agosto, nós estávamos despedindo as relíquias de São José Amarelo lá no Santuário Santa Edviges, e eu, pároco, muito gentiloso, vim até a Zona Norte de São Paulo, que era de Vila Beleza, de Vila Sabrina, trazer as relíquias de São José Amarelo. Inclusive, o canto penitencial que vocês cantaram é um pensamento de São José Amarelo, tá? Qualquer que seja o estado presente da nossa consciência, precisamos mudar de vida.
Certo? Isso, dentro de nós, o conflito existe, é o pensamento de José Amarelo, entre o eu bom e o eu mal. É o pensamento de São José Amarelo, fundador da minha congregação, que há 135 anos, ontem, fundou a congregação de São José Amarelo. Tá? Vocês estão cantando, pode continuar cantando São José Amarelo aí, tá? Santo da Juventude. Vocês conhecem o autor da canção? Padre José Valdir Rodrigues, do século. Ele completou 25 anos de padre no ano passado e celebrou aqui na Catedral de São Miguel Paulista. Tá bom? E aí, o que acontece? Eu vindo para a Zona Norte, numa altura do caminho, próximo de casa, congestionamento, eu fui abordado por um ladrão, assalto. E eu consegui fazer com que ele levasse só o meu celular. Tentei oferecer uma outra arma. Aqui. Posso puxar a arma aqui? Posso. Tentei oferecer a arma para ele, ele não quis levar. Deixou. Ficou só no celular e foi nada. Passou um período, no mês de dezembro, logo no início do primeiro dia de dezembro, um padre vizinho meu precisou ir a Aparecida, porque o superior geral dele chegou de Roma e ele foi levar a Aparecida, um padre redentorista, e aí tinha umas exéquias para fazer lá na comunidade dele. Eu falei, tudo bem, eu vou lá para levar. Muito gentiloso, né? Vou lá para levar. Cheguei lá no velório, desespero danado, olhei no caixão, era o ladrão que tinha roubado o meu celular. E era um desespero, um chororô. E para santo só faltava a auréola e o pedestal. Era verdade? Por isso que para vocês, como padre, eu trago essa dimensão para olhar a fé. O velório. Meu pai morreu há 3 anos. E todo mundo vendo o professor Jacó para lá, para cá, para lá, todo mundo queria ver o desespero da minha mãe e também do meu irmão, e lógico, da família inteira, porque um homem tão ativo, morto, e aí minha mãe estava lá chorava, né? Chorava, eu também chorava. E o pessoal falou assim, vocês não vão gritar, não vão falar nada? Para quê? Ele já falou que fala para nós. Mas não vai fazer missa? Eu falei, se eu fizer missa, ele gostava de terço, vamos rezar o terço. E parecia que quando a gente rezava o terço, ele dava risada. E aí? Então, a dimensão da fé, guardar a fé. Nós precisamos ter a fé. Como é que nós vamos ter a fé? Gente, olhando para José, ele ia no templo, porque Jesus sabia muito bem tomar o livro, e lá, não é isso? Não foi lá no templo que ele pegou, tomou o livro, o profeta Isaías, e leu o texto. O Espírito do Senhor está assim. Não foi lá que ele leu? Agora, ele aprendeu quando era grande ou ele aprendeu quando era pequeno? Meus queridos e minhas queridas, em italiano se diz: de pequenino se torce o pepino. Então nós devemos sempre na nossa vida fazer acontecer a fé. Leitura da palavra de Deus. Parabéns para vocês que vêm com a Bíblia, tá? Certamente José não ia com a Bíblia no templo. Sabe por quê? Eram couros grandes, tomava lá, ficava lá na sinagoga o livro. Não era uma coisa tão simples, o papel, isso aqui, pergaminho, era couro, era uma telha, era uma coisa diferente, entendeu? Agora, no nosso desenvolvimento do papel, vamos pegar um livro desse tamanho aqui, né? E essa Bíblia aqui, ela está um pouquinho mais grossa, né? Porque ela está bem usada, graças a Deus. Parabéns para a dona dela, né?
Mas tem outros mais fininhos, porque o papel é mais desenvolvido. Não é assim? Eu vi alguém com uma Bíblia bem mais pequena do que essa, em espessura. Porque o papel é diferente, a letra é menor. E aí então se faz. Entrar na palavra. Padre, mas eu não entendo. Será que Jesus, quando leu as primeiras vezes a Escritura, entendeu? E outra coisa, eu sou obrigado a entender tudo que eu leio? Quando o agricultor coloca o feijãozinho lá na terra, ele já quer que já tenha vagem, já tenha flor, já tenha tudo certinho? Ele não vai lá, primeiro faz a capinagem, não é assim? É a primeira leitura. Ele vai lá e depois põe a semente na terra, não é assim? Depois espera um tempo, parece que não tem nada. É a segunda, terceira leitura. Depois ela cresce, aparece um pedacinho lá, não é assim? Duas folhinhas para a gente fechar, duas folhinhas. Abre, né? Depois vai crescendo, se torna um arbustozinho e algumas espécies dá aquele metro de altura, e algumas espécies só dá 30 centímetros de altura. E ali leva 45, 50 dias para aparecer desse tamanho, leva 75 dias para chegar à flor, leva 100 dias, 120 para amadurecer. E nós queremos que a palavra de Deus, lida uma única só vez, entra na cabeça, espalhe a história, tenha tudo, dê o fruto, a semente e esteja na panela, temperado e com bacon. É assim o feijão? Feijão bem gostoso, não é assim? Com bacon, cebolinha frita. Se vocês já fizeram assim, tenta fazer essa receita lá em casa. Pega o feijão, deixa um dia de molho, olha o tempo, um dia de molho, né? Depois, no outro dia, você frita uma cebolinha, né? Você sabe que a cebola é o melhor cheiro da cozinha, né? O pessoal diz que eu alho, mas é a cebola. Coentro perde para a salsa. Uma cebolinha, uma salsinha, né? Deixa ela lá. Cozinha aquele feijão depois que já estiver bem cozido. Você põe aquela cebolinha, aquela salsinha, um pouquinho de alho, um tadinho de alho, né? Uma pimentinha do reino, uma pitadinha. Põe um bacon, põe umas coisas assim. Cozinha. Agora, isso é o produto final. Quando é que vai ser o início? Lá na roça, quando o produtor escolhe a semente, capina a terra, põe a semente, vem a chuva, cresce o feijão, dá a flor, dá a vagem, dá a colheita, tira, debulha, ensaca, vai para o comércio, chega na sua casa. E assim certamente José foi fazendo com Jesus. Dia após dia, hora após hora, ano após ano, 33 entregou para Deus o filho dele. Pronto. Como diz os grandes, pronto. Na nossa casa também vai ser assim. Dia após dia, ano após ano. Vamos fazer. O feijãozinho vai ficar uma delícia. Mas ele não nasceu pronto na sua família. Então não queira também ler o texto de hoje e falar assim: nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu que lá em Belém nasceu um menino que teve que fugir para o Egito. Vejam quanta confusão passou Jesus até chegar no Jesus de Nazaré. Quanta confusão passou José com esse bendito desse filho. Quanta coragem teve ele. Por isso que nós, olhando para São José, devemos ter a humildade do dia a dia para construir a nossa história, para construir a nossa fé, e não parar na primeira dificuldade e falar assim: ah, Deus não gosta de mim.
Se Deus não gostasse de você, Ele tinha te dado uma soprada de você, sumido você da minha frente. Mas Ele gosta de você e te aguenta. Tanto que está aguentando eu, arranca os cabelos para ver se é melhor. Vamos continuando, né? Branqueia os outros, né? Apesar de noivo. E não me tira daqui. E vai me dando oportunidade, né? De repente, uma vez eu capotei um carro e ele me deixou vivo. E de repente eu tive um infarto e ele me deixou vivo. Quer dizer, para agarrar não morre fácil, né? Então melhora. Olha para os exemplos. Cadê a nossa humildade? Cadê as nossas? E olhando para José, ser humilde não significa ser omisso. Que vejam que José não tem uma só palavra dele na Escritura, mas ele deixou de fazer o papel dele. Maria falou: eu e meu pai te procurávamos, mas só ela procurava? Quem falou foi ela, mas quem estava procurando era eu e eu. Então, por isso, na comunidade dos seguidores, dos guardadores da fé, com muita humildade, então, Senhora e Senhor, nós dois temos que fazer a nossa parte. Quem dá o nome para o filho na sociedade judaica é a mulher ou é o homem? É o homem. Na sociedade judaica é o homem. Quem registrou Jesus? José. Quem recebeu o nome de Jesus? Pai. Lá na Anunciação, quem recebeu? Jesus mudou de nome? Não. Seu nome é Jesus. Vejamos quão importante é essa circunstância. Aí eu não gosto assim, eu não gosto mais de José, que ele nem deixou Maria dar o nome de Jesus. Ela certamente muito mulher, muito honesta, muito fiel, muito digna de Deus. Ela nem se importou com a questão da discussão de gênero. Ela fez a parte dela pelo reino de Deus. E José, uma sociedade machista, imperialista, tal, ele talvez nem se importou também com a discussão de gênero, porque ele fez aquilo que estava na tradição e tudo, e porque mais do que isso era a vontade de Deus na sua vida, e fez a sua parte em silêncio. A humildade faz acontecer. Humildade não é omissão. Porque às vezes tem pessoas que até tocam, não, né? Você chega bem tocar na igreja e fala assim: sou muito humilde, orgulhoso, arrogante, qualquer coisa, não quer dar o seu talento, diz que é humilde. Quem fala que humilde, que é humilde? Não. O humilde ele não fala, ele é. Eu perdi agora uma talentosa música, musicista. Ela foi para Caruaru, ela tinha um coralzinho na comunidade. Ela chegou lá: padre, eu toco um pouquinho, eu sou católico, venho lá de São Caetano, Pernambuco. Falei: sim, pois não, minha santa. Mas como é que tu sabe que a gente vai chamar de santa? Falei: porque eu convivo com o Carlos Besteira aqui. Mas tu está me arrependendo? Falei: não, tu está mangando de mim. Falei: não, tu está mangando de mim. Aí começamos a conversar, brincar. Falei: mas tu toca o quê, menina? Toca flauta. Eu falei: tu traz a flauta. E ela falou assim: trago, trouxe a flautinha dela, trocou. O escovinha, em um ano, fez muitas apresentações bonitas. Ela chegou e disse que tocava um pouquinho. Sabe onde é que a bendita já tocou? A Sinfônica de Paris. Sabe de onde era a flauta que ela tocava na minha paróquia? A flauta
da cidadania, ganhada do maestro. E a dona moça tocava um pouquinho. Primeiro que ela chegou e não ficou lá se fazendo de arrogada. Ela chegou, se apresentou que tocava um pouquinho. Eu falei assim, se cada um que tocasse um pouquinho já tivesse atravessado as fronteiras de um país só, eu falei, Deus me livre, né? Que vai falar os outros que toca bastante, né? E ela foi agora passando um concurso. Exemplo de humildade nós ainda temos na humanidade. Por isso, meus queridos e minhas queridas, São José não foi o último. Você e eu no céu. Que Deus nos dê a graça e a felicidade de, olhando para José, certamente José foi um carpinteiro de mão cheia. E olha que carpinteiro para a época dele não é a carpintaria que se faz hoje, tá? Carpinteiro